A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero ler Efésios capítulo 5, versículo 14, que está escrito assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos entender que tipo de morte é esta que o texto está se referindo. Que sono é esse? Efésios capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. É a morte por conta do pecado. Todos aqueles que vivem fisicamente, mas que ainda não foram regenerados pelo Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, confessando os seus pecados e crendo na morte e ressurreição de Cristo pela humanidade pecadora e caída, estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Isso é consequência do pecado do ser humano. Esse é o propósito pelo qual o Filho de Deus morreu no Calvário, para regenerar todos aqueles que nele creem. Para regenerar todos os seres humanos que creem no Evangelho. Que acreditar que ele morreu unicamente para esse propósito: regenerar a humanidade e trazer a redenção eterna. Vamos ler mais um texto. 1 Timóteo 5, 6 está escrito: Mas o que vive em deleite vivendo está morto. O que vive em deleite vivendo está morto. Ou seja, os que vivem em pecado, fazendo as vontades da carne, fazendo os desejos da carne que é contrária à natureza e à vontade e à palavra de Deus, vivendo está morto. Ou seja, vivendo fisicamente está morto espiritualmente. E há um salário para o pecado, diz a palavra de Deus. Vamos ler mais um texto que se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, o versículo 23, que está escrito assim: Porque o salário do pecado é a morte. E de que morte estamos falando? Não é morte física, mas sim morte eterna. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. E nós vamos ler para nós entender que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27 está escrito: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte que nós estamos falando, neste caso, não é a morte física, mas sim a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, o versículo 8. E nós vamos ter uma dimensão maior desse assunto. 21, versículo 8 do Apocalipse: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte é a morte, a primeira morte, ela é a morte física, como nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Observe que não está dizendo o texto que a todos os homens está ordenado morrerem uma vez, mas aos homens está ordenado morrerem uma vez. E por que não todos os homens estão ordenados morrer uma vez? Vamos entender esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, a partir do versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo que escreveu essa carta de 1 Coríntios 15, que fala do assunto, a ressurreição dos corpos dos santos, foi o mesmo que escreveu 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, que está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A primeira ressurreição, e juntamente com a primeira ressurreição, aqueles que estão vivos fisicamente, mas em Cristo Jesus, com suas vidas santificadas, juntamente, como diz o texto, serão transformados. Então estes não morrerão, eles serão transformados. Os que já dormem em Cristo ressuscitarão. E juntamente com eles, como diz o texto, versículo 17, serão transformados que estão vivos, aguardando a vida de Cristo, tendo a sua vida no altar. Então por isso que Hebreus 9, versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo, e não a todos os homens. Aos homens está ordenado morrer uma vez, e não todos os homens está ordenado morrer uma vez, porque nem todos morrerão. Aqueles que estiver vivo por ocasião do arrebatamento, eles não morrerão, mas serão transformados. E juntamente com os que vão ressuscitar, subirão e ascenderão aos céus a encontrar o Senhor nos ares. Amém, meus amados e queridos? Então nós vemos que o salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte eterna, que é a segunda morte. Primeira morte, morte do corpo físico. Segunda morte, a morte eterna. Como evitar e se salvar da morte eterna, que é a segunda morte? Porque assim como tem a eternidade com Deus, na salvação, existe a eternidade com Satanás na perdição. Que Deus vos abençoe grandemente.